O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reagiu contra a decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que determinou exclusividade da PGR para a apresentação de pedidos de impeachment contra integrantes da Suprema Corte. Num pronunciamento, a gente está vendo o momento que ontem o Alcolumbre começou a falar ali na mesa, né? Enfim, no plenário do Senado, ele fez uma manifestação para a defesa do poder legislativo. Esse era o título. Destacou que era uma resposta a questionamentos de senadores que ficaram indignados e perplexos com a decisão monocrática tentando usurpar prerrogativas do legislativo. Reinaldo, quero te ouvir sobre isso, mas destacando também, não sei se você concorda que há uma certa incoerência, porque ao mesmo tempo que usurpa, um poder do executivo, que é a indicação de um ministro do Supremo, o Davi Alcolumbre reclama do Supremo por usurpar uma função do legislativo, que seria rever os pedidos de impeachment. E aí? Estamos num jogo de usurpações. O Supremo não usurpa nada, né? Quem está usurpando e tentando usurpar prerrogativas é o senhor Davi Alcolumbre. Então, aí a gente vai precisar entrar no mérito da decisão. Primeiro, lembrar, né? Eles estão fazendo escarcéu com essa coisa de ser o PGR, o Procurador-Geral da República. Hoje, qualquer pessoa pode entrar com uma denúncia contra um ministro do Supremo. O sujeito não gosta do resultado da votação, não gosta do voto, vai lá e entra com uma denúncia. Há dezenas de denúncias, especialmente nesse período em que o bolsonarismo colocou o Supremo como alvo principal, o bolsonarismo e certo colunismo, né? Então, eu insisto, o meu alvo principal são os golpistas. E isso não quer dizer que eu condescenda com decisões erradas do Supremo, quando eu acho errada. Nesse caso, eu quero entrar no mérito da decisão, o que não se está fazendo. Nem se está entrando no mérito do que é uma DPF. Então, a gente vai ter de esclarecer aqui, né? Então, vamos lá. O que foi que estão dizendo? Agora só a PGR pode entrar com a denúncia e o povo. Primeiro, isso é uma falsidade argumentativa, isso é uma hipocrisia, né? Que é o triunfo que o vício paga a virtude, como dizia La Rochefoucauld, porque não é com isso que Alcolumbre está chateado. Alcolumbre está chateado com o fato, aí sim, de que o Gilmar está dizendo que, para que se aceite, se abra um processo de impeachment contra o ministro, em vez de um mínimo de 21 senadores, que hoje é um mínimo de 21 senadores, porque basta ter a maioria absoluta, ou seja, 41, e aí ter a maioria simples, portanto, 21, bastam 21 senadores para abrir um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. O argumento de que depois são necessários 2/3 para impeachar esse ministro, ele é falso. Sim, isso é verdade, mas essa argumentação política é falsa, porque você imagina, aberto um processo de impeachment contra o ministro, o que vai acontecer com esse ministro? Qual vai ser a pressão sobre esse ministro? Como é que ele vai se sentir votando? Que tipo de constrangimento vai sofrer? E aí o Gilmar disse, não, são necessários 2/3. E é com isso que o senhor Davi Alcolumbre está bravo. E eu vou explicar por quê. Porque isso diminui o seu poder imperial. Que hoje ele quer ter domínio, ele quer ter poder imperial sobre futuros ministros e sobre os atuais ministros. Mas antes, é necessário que se coloque aqui uma questão. Havia 2 ADPFs, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atenção, meu querido, você que me acompanha aqui, que acompanha outros, se você não souber o que é isso, você não consegue opinar direito. Você só vai ficar com a opinião de pega o Supremo, olha esse Supremo aí, olha como esse Supremo está querendo se blindar, verbo errado. Quem queria blindar deputados de investigação era o seu Hugo Mota. Quem tentou blindar a politicalha toda da ação da Polícia Federal foram o senhor Derrite, o senhor Tarcísio de Freitas,
o senhor Cláudio Castro, o senhor Hugo Mota. Isso é blindar. Isso é blindar da lei. Isso é blindar contra a investigação. O Gilmar não está querendo blindar nada. Não está querendo proteger ministro de nenhuma ação legítima. O que está em curso é outra coisa. E temos de falar. Vamos lá. A ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, serve justamente para que se revejam conteúdos de leis que remanesceram, que sobreviveram à Constituição e que se mostram incompatíveis com ela, com seus valores. E haverá DPF enquanto o manancial legislativo, o legiferante, ou que nome tenha, brasileiro é gigantesco. E, às vezes, uma lei se mostra incompatível com a Constituição. A 1079, que é a lei do impeachment, sim, ela é de abril de 1950. Perguntar-se-ia, mas por que eliminar agora? Foi uma urgência que já tem 70 anos? Não! Ô, criança, não é assim que pensa, bebê. Não, não é isso. É que se está usando a lei do impeachment agora, e a urgência existe, para articular uma campanha eleitoral contra o Supremo. O Supremo está sendo vulnerado agora, contemporaneamente, hoje, não em 1950, por uma campanha eleitoral estruturada já contra o Supremo, para intimidar o Supremo. E isso pede, e isso é urgente, e existe aí perigo em mora, existe aí o perigo da demora. Sim, cabe liminar, que de qualquer modo será submetida a decisão, a liminar, aos pares. Já foi aberta a votação. Se alguém pedir voto em plenário, vai para o plenário físico. Porque há uma campanha. Então nós temos qualquer um, pode chegar lá, o Zé Mané, o militante de extrema-direita, o babaca, o que não sabe ler uma decisão, vai lá, denúncia, impeachment, quer impeachment, qualquer um. A corda de ovo virado do presidente do Senado, que tem a prerrogativa de botar para votar ou não essa denúncia, na verdade é a mesa, mas é o presidente que manda na mesa, portanto é o presidente. Né? No caso da Câmara, é para impeachment de presidente da República, o presidente da Câmara. Aquele dia, lá, né, nós vimos o presidente da Câmara, estava bravo, foi lá e botou o impeachment da Dilma para votar. Porque estava descontente, Eduardo Cunha. Então o presidente do Senado acorda de ovo virado, arruma 21 senadores, e um presidente do Senado sempre tem mais do que isso, e pronto, está aberto o processo de impeachment. Não é? É claro que a posição do presidente, dos ministros do Supremo, vira uma posição vulnerável, especialmente, atenção, quando há já uma campanha estruturada contra os ministros do Supremo. Esse foi o caminho que todos os populistas escolheram para ferrar com as cortes. Foi assim na Venezuela, foi assim em El Salvador, foi assim na Hungria, foi assim em vários lugares. Fizeram isso lá na Polônia para voltar atrás, na Nicarágua. Onde quer que haja regime autoritário, você faz mira na corte. E a ADPF serve justamente para questionar leis que sobreviveram à Constituição e que são incompatíveis com ela. Esta Constituição garante a autonomia dos poderes. Isso vulnera a autonomia dos poderes. A campanha já está estruturada, tem prova disso. O tempo todo os ministros do Supremo estão tomando porrada da extrema-direita. Tanto é que a baba fétida que saiu contra a decisão do Gilmar veio justamente daí. Né?
e de alguns opinadores. Não estou dizendo, tem gente que discorda por bons motivos, mas há os maus motivos. Há os maus motivos. E há as argumentações absolutamente insustentáveis, a começar do senhor presidente do Senado, que ontem fez um pronunciamento furibundo, mais um, ele está furibundo com o presidente Lula, porque ele quer indicar o nome para o Supremo. E até agora eu quero saber por quê. Por que ele resolveu abrir uma guerra por isso? Tem uma tarefa do jornalismo investigativo aí, acho eu, para quem faz. Insisto, falei isso ontem e reitero. Por que ele está tão bravo? O que ele quer garantir, o que ele quer proteger, do que é que ele está com medo? A esse ponto. Né? E aí, fala barbaridades. E a barbaridade passa como se fosse normal. Essa música Paciência do Lenine, genial Lenine. Né? E a loucura finge que isso é normal. Não é normal. Eu quero ter um vídeo do Alcolumbre, que eu separei, os meninos lá da coisa separaram para mim, os 3 vídeos que eu vou mostrar, eles separaram. O Alcolumbre falou ontem sobre decisões do Supremo, de coisas já votadas no Congresso, e falou aberrações. E a loucura fingindo que é normal ou a ignorância. E eu quero destrinchar aqui o que ele disse. Porque o senhor Alcolumbre, ontem, acabou, ou anunciou, que ele é contra o controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo, o bonitinho. Ele é contra. Porque se aquilo que ele está falando ali se aplica, não existe mais ação direta de inconstitucionalidade, não existe mais ação declaratória de constitucionalidade, não existe mais ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não existe mais a DPF. Enfim, tem fim o controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo. O Supremo deixa de ser uma corte constitucional. É isso que está sendo dito. O que me incomoda é assim, o Supremo acaba com o controle, com o equilíbrio entre os poderes, com contrapesos, não sei o quê. Tudo de uma ignorância tão alvar, tão clara, tão à luz do dia, né? Se deixando engravidar por lobistas. Vamos ouvir o que disse o Alcolumbre. A situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em 2 casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Também, neste sentido, tramita no Congresso Nacional a PEC 8, já votada e aprovada no Senado Federal, aguardando deliberação da Câmara dos Deputados. O controle de constitucionalidade, ele é exercido sempre. Sempre. Ou, na maioria das vezes, porque se pode entrar antecipadamente, com coisas que foram aprovadas nas 2 casas. Se aprova agora uma lei com Câmara e Senado, a lei é inconstitucional, cabe uma ação direta de inconstitucionalidade. Há determinadas práticas que estão em curso, e aí é preciso
a depender do instrumento, declarar a constitucionalidade de um dispositivo legal que contesta aquilo que aconteceu. Por exemplo, a prisão em segunda instância. Estava acontecendo, depois de segunda instância, a prisão preventiva, como regra. Né? Na prática, era a execução da pena, mas não tinha o trânsito em julgado ainda. Foi uma ação declaratória de constitucionalidade que tirou o Lula da cadeia. Né? A ADPF existe justamente para esses aspectos que eu disse, leis que remanescem, que são incompatíveis com a Constituição. Daqui a pouco ele vai falar outra besteira, e para isso existe ação direta de inconstitucionalidade por omissão, além de um outro fundamento que está na Constituição também. Ora, o Supremo é quem dá a última palavra sobre essas coisas. O Supremo é quem dá a última palavra sobre a constitucionalidade, e não raro ele o faz, ou na maioria das vezes, contra aquilo que foi votado pelas duas casas. E às vezes há ações do próprio poder executivo, de um poder ou outro, que cabe também ação de inconstitucionalidade. A depender do caso, aí é mandado de segurança. Enfim, não vou entrar nessas minudências. Mas o Supremo é o poder contramajoritário. É assim mesmo. E nos últimos 7 anos, é este Supremo que tem garantido a incolumidade da democracia brasileira. Não é? Quando o senhor Jair Bolsonaro decidiu que governadores e prefeitos, por exemplo, não podiam tomar medidas para impedir aglomerações, foi o Supremo que foi lá para analisar a constitucionalidade dessa decisão. Ele disse não, que as esferas federativas tinham independência para determinados procedimentos. Como foi o Supremo que determinou um calendário de votação, de vacinação? Também foi o Supremo que fez isso. Como foi o Supremo que segurou a onda golpista? Aí vem a marcha dos idiotas. E quando vamos controlar o Supremo? É uma pergunta. Controlar contra quem e sobre o quê? Eu ainda acho que é preciso, como é o caso, controlar os golpistas. Porque há estruturada uma campanha desde já, contra o Supremo. Daqui a pouco nós vamos ver um vídeo do Jair Bolsonaro na Paulista, num dos comícios golpistas em favor da anistia. O que foi que ele falou? Esse homem que agora está morrendo, está muito saudável há alguns meses. Hã? O que foi que ele falou? Qual é o plano? Mas ontem, o Alcolumbre falou uma outra coisa espetacular. Se ele não fosse tão esperto, com alguma frequência espertalhão, eu diria ser ignorância. Dele não é. De quem endossa essas posições, com alguma frequência, é. Vamos colocar aí o Alcolumbre falando sobre o direito que o Congresso tem de não decidir. Portanto, o parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. Está errado. Eu vou contar para o senhor o seguinte. O Congresso não tem o direito de não decidir quando você tem, por exemplo, a vulnerabilidade de um determinado grupo social. Não existe o direito de não decidir. É por isso que existe ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Tem um grupo vulnerável, você vai ter... E o Congresso não quer votar a lei, ele não tem o direito
de garantir a proteção deficiente a um determinado grupo. E é assim que a gente tem a homofobia e a transfobia sendo punidas segundo as penas da lei contra o racismo. Porque o Congresso não quis decidir. Não existe o direito de não decidir quando você está vulnerando direitos ou vulnerando a própria segurança do Estado. A proposta lá do presidente da CPI do INSS, que quer acabar com os crimes de golpe de Estado e com o crime de tentativa de abolição do Estado de Direito, ainda que essa porcaria seja aprovada, vai ser considerada inconstitucional. Que é um fundamento, e o Alcolumbre pode tomar uma aula com o Lênio Streck, que é a proibição da proteção deficiente. Lênio Streck, que é professor de Direito, né, foi promotor, um homem brilhante, né, a proibição da proteção deficiente. Você não pode votar uma lei que tire proteções fundamentais, seja das pessoas, seja de grupos sociais, seja do próprio Estado. Então, não existe, nesse caso, o direito de não decidir. Né, senhor? Esse negócio de a gente não quis votar porque, enfim, assim, e se não queremos votar, não, porque isso seria a ditadura do Poder Legislativo, que é o que vocês estão perseguindo. Vocês já executam o orçamento, já é inconstitucional. Aliás, tudo isso nasce, esse legislativo que está aí, destrambelhado, fazendo coisas do arco da velha, tudo isso nasce porque eles têm 50 bilhões por ano para fazer farra. É por isso. Inconstitucional esse procedimento. E aí, então, eles decidem que são os donos do mundo. Por que o Alcolumbre está bravinho? Porque é evidente que, enquanto ele for presidente do Senado, olha o poder que ele tem na mão. Vai chegar lá no Senado, tem denúncia lá, hein? Se eu ponho para votar, 23, tem 21, né? Tem 21 lá. Já tem mais até. Nós vamos pro pau. A urgência determinada pelo Gilmar, que cabe eliminar, e se quiserem votar, veja, não existe decisão monocrática que triunfe. Assim, as decisões monocráticas são sempre submetidas ou à turma ou ao pleno, em matéria constitucional ao pleno. Não tem essa, isso é uma bobagem. Mas, se quiserem votar, porque ontem ele ameaçou ameaçou facilitar até o impeachment do ministro Supremo. Eu quero lembrar uma coisa a esse senhor, pode ser que ele tenha se esquecido, não existe ato do poder público que seja imune à avaliação da justiça. Nenhum poder toma decisão que a justiça não possa avaliar, nem a própria justiça. E aí sim, o sistema da Constituinte de 88 garante ao Supremo, em matéria constitucional, aliás, aquilo que cabe ao Supremo a decisão. Né? Última. Se eles resolverem vir com onda para tentar facilitar impeachment de ministro do Supremo, simplesmente a decisão vai ser considerada inconstitucional. E aí vamos ver para onde vai. Isso é tentar forçar a corda, isso é tentar esticar a corda na esperança de que vai haver concessão, de que vai haver recuo. Eu acho que o Bolsonaro já fez essa aposta antes. Está lá na Papuda. Papuda não, né? Está em casa. Deveria estar na Papuda. Está na Polícia Federal. Né? Numa cela confortável, com direitos humanos garantidos, graças a Deus. Né? Já se fez essa aposta antes. E aqui eu quero lembrar que a campanha contra o Supremo já está nas ruas para quem contesta a urgência da decisão. Fala, Bolsonaro, o que você quer? Para que você quer controle da Câmara, do Senado? Fala aí, velho, confessa. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara
e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Tarcísio, quando eu falo isso, tem outros 50% para o republicano, para o PSD, para o PP, o MDB, União Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara. Isso é um projeto de controle do Estado, né? Sim, tentar ganhar a eleição é normal, mas está claro o propósito. É bom lembrar que ele está numa manifestação que está pedindo anistia para golpistas. Isso que está aí, na verdade, alguns eventos a que estamos assistindo, né? O que inclui lá a PEC, aquela sim da blindagem dos políticos, a lei recente antifacção, em que tentaram tirar a Polícia Federal das investigações, né, o que teria impedido de chegar ao bacelar agora. Tudo isso, na verdade, eu diria que é o golpismo fase 2. É a segunda fase do golpismo, agora concentrada essa fase em ações congressuais para se tentar criar a tirania do Congresso no Brasil, né? E aí, claro, é fundamental vulnerar o Supremo. Ao contrário, os que estão dizendo que o Supremo está tentando desequilibrar o jogo, não, está tentando equilibrar o jogo. Está tentando equilibrar o jogo. Porque o que se quer, o que se pretende, isso sim, é vulnerar o Supremo e existem instrumentos para isso. E tem uma apuração aqui da Letícia Casado e do Matheus Coutinho. Essa apuração revela que o ministro Gilmar Mendes avisou alguns senadores sobre a decisão do impeachment de ministros. Um deles disse que ouviu do ministro que a decisão seria tomada antes do final do ano. Gilmar tentou contato com Davi Alcolumbre, mas o presidente do Senado não atendeu uma ligação do decano da Suprema Corte, o Reinaldo. Ele está achando que ele está podendo fazer isso, né? Atender, falar, não falar, não quer conversa. Assim como atenção, os ministros do Supremo, eles conversam entre si, né? Assim como o Fachin Sabia, presidente da Corte, já havia manifestação do Procurador-Geral da República favorável, porque se envia ao Procurador-Geral da República, né, a questão, já que é uma DPF, né? A DPF, insisto, o Gilmar não atravessou a rua para ir pegar essa causa. Essa causa caiu para ele, uma DPF do Partido Solidariedade e da Associação dos Magistrados Brasileiros, né? Dois entes que têm prerrogativa de apresentar a DPF, tem competência para apresentar a DPF. E existe o instrumento da concessão da liminar, a urgência está dada, sim, né? Ele pode dar a liminar e imediatamente submeteu aos pares. Agora, se querem fazer disso uma guerra, aí vamos ver, quer dizer, as pessoas que se posicionem. Eu estarei com aqueles que querem que os ministros do Supremo tenham a devida garantia para julgar sem ter o calor, o alarido da deposição no cangote, que é o que essa gente quer. E isso, veja, tem uma maioria de ocasião agora no Congresso, e tem um pedaço grande da opinião pública que está mais à direita e que contesta determinadas posições do Supremo, especialmente aquelas relacionadas à defesa de garantias fundamentais, de direitos humanos.
Mas também essas ondas podem virar. E é por isso que é preciso ter essa proteção, né? Não, embora tenha havido 2 impeachments no Brasil, de qualquer modo, para que o caso chegue ao Senado, que é quem realmente abre o processo e procede o julgamento, é preciso que haja concordância de 2/3 da Câmara. Não é? É um número alto. Não faz sentido que você vá depor um ministro do Supremo, e pode depor, ou pelo menos abrir um processo, o que evidentemente tornaria a vida do ministro no inferno, com 21 senadores. Se o impeachment do presidente pode ter um qualquer do povo, como se fala em linguagem jurídica, também apelando a termos da Constituição Americana, se um qualquer do povo pode fazer a denúncia de impeachment contra o presidente da República, isso está muito bem argumentado no texto do Gilmar, brilhante. O presidente é eleito por todos. Existem questões que são de natureza política também, né? Que as pessoas podem ali falar em impeachment. No caso do ministro do Supremo, ela tem uma questão eminentemente técnica. E é por isso que e o Gilmar está sugerindo que fique com a Procuradoria-Geral da República. Ô, Diego, quem depõe juiz federal e juiz de direito? Quem é que caça? Quem é que aposenta juiz federal e juiz de direito? É o Conselho Nacional de Justiça. CNJ, né? É o CNJ. Será que para caçar um juiz de direito, um juiz estadual ou um juiz federal, há de ser mais difícil do que caçar um ministro do Supremo? Mas nunca houve cassação do ministro Supremo. Mas a pressão está aí, tem um novo momento. É preciso que se reconheça isso. A campanha é permanente. A campanha é permanente, com ameaça à família, com ameaça de toda a natureza. Não é? Daqui a pouco alguém vai reivindicar o direito de ameaçar ministro. Aliás, já reivindicam, né? Como é que é o negócio lá do matar presidente, matar ministro do Supremo, que era presidente do TSE? Não, isso aí foram só ideias que eu botei no papel. Né? Não foi exatamente um plano, né? Então, não, na decisão do Gilmar é impecável. Tudo bem, se pode discordar dela, mas pelo menos que se discorde com informação. Pelo menos se discorde reconhecendo que o ministro nada mais fez do que cumprir o seu papel. Você pode não gostar do voto dele, numa DPF. Uma vez que a DPF chegou lá, não existe o não fazer. Não vou decidir. Existe a decisão. E a decisão, a meu ver, é correta. O presidente da Câmara, Hugo Mota, mudando de assunto, aliás, ainda sobre esse, disse que a decisão do ministro Gilmar Mendes, o voto do ministro, foi fruto da polarização política. Ele disse que acredita que o Senado e o Supremo vão conseguir encontrar um caminho de conciliação para a crise gerada com a decisão de Gilmar. Acrescentou também que uma interferência de um poder sobre o outro é sempre ruim, que há no Senado um comportamento de insatisfação com essa decisão. E ele disse que também tem procurado conversar com outros atores, com outros ministros, também com outros senadores, para que um ponto de equilíbrio possa ser encontrado nessa discussão toda. Reinaldo. Parece ser palavra de conciliação, mas eu não sei. Veja só. O que desequilibra as coisas, por exemplo, é tentar blindar políticos, né? Como a PEC da blindagem. Isso desequilibra. O que desequilibra as coisas, e nós vamos falar disso daqui a pouco, né? É tentar votar uma lei antifacção que retira a Polícia Federal da investigação. Isso quase acontece, né? Não fosse uma reação forte da sociedade. Então, olha aqui, eu diria ao presidente Mota que, claro, o ideal é que a gente chegue ao equilíbrio, né? E que cada um concorra para isso. Não concorre para equilíbrio, por exemplo, você pegar uma PEC antifacção que foi enviada pelo governo
e passar para o relator da oposição propor a barbaridade que propôs. Eu diria que nós vivemos o risco, alguns falam risco de ditadura do Supremo, que besteira. Agora, o risco de uma ditadura congressual, e por isso se tenta vulnerar o Supremo, isso existe sim, né? E é preciso que a gente esteja atento, e é por isso que é preciso manter os instrumentos da Constituição que garantem a independência dos poderes, é preciso que eles sejam mantidos sempre vivos e ativos. Mas agora o Gilmar que está entrando numa competência do Congresso. É mentira. O instrumento de controle de constitucionalidade existe, os instrumentos. E isso tem garantido a estabilidade brasileira no que diz respeito às instituições. Sabe quem hoje vive uma semiditadura? Os Estados Unidos, por exemplo. Não? Ali sim. Ali sim, um golpista se elegeu e direitos fundamentais estão sendo jogados no lixo. Aqui, por enquanto, não. E espero que não venha a ser. Ia falar aqui, Reinaldo, que a Advocacia Geral da União também se manifestou, né? O Jorge Messias, e a AGU pediu para que o ministro Gilmar Mendes suspenda a decisão monocrática até o Supremo discutir os processos em questão. A manifestação da AGU tem a assinatura do Messias, que foi indicado pelo presidente Lula para o Supremo. Para a AGU, qualquer cidadão deve poder apresentar denúncias por crime de responsabilidade contra ministros do Supremo. E aí? Eu entendo, veja, primeiro que pode ser realmente a posição dele, pode ser a posição do governo, qualquer do povo pode, discordo, acho que sim, está na lei, acho que a posição do ministro é correta, se especula se ele fez isso para, de algum modo, ver se granjeia a simpatia de senadores, duvido que seja o suficiente para isso, discordo, acho que está errado, né? Agora, quanto ao quórum, quanto ao mínimo necessário de senadores para abrir o processo, aí ele concorda com o Gilmar, né? A AGU tem de se manifestar, isso é de praxe. Essa é a manifestação, não concordo, né? E que bom, né, que não foi uma operação casada do Gilmar com a AGU, com o governo, como os conspiradores vivem dizendo, né? Evidentemente, mais uma vez, fica claro que não foi.